O Brasil precisa urgentemente aprender com o presidente Trump e seguir o exemplo dele. Não, eu não surtei, mas é que eu me dirijo especialmente a esses brasileiros que amam os Estados Unidos, né, que veem eles como exemplo de economia, de política externa e de democracia ser seguido e implementado pelo mundo todo, né? Especialmente na figura do Trump, né, esse amor platônico que nem Freud explica por um presidente lá de outro país, né, que foi eleito para governar aquele país, né? Enfim, já que nós temos tanta gente aqui que adora esse presidente, né, e o seu país, então poderiam muito bem defender e copiar as suas medidas e as suas posturas. Não, eu não estou falando aqui sobre a expulsão de imigrantes, sobre xenofobia, sobre imperialismo, sobre querer anexar o território de outros países, né, incorporar o seu, nem muito menos sobre negacionismo climático e vacinas, né? Eu estou falando aqui sobre a defesa da soberania nacional, especialmente nessas medidas econômicas como as taxas que ele está aplicando ou ameaçando aplicar ali a seus aliados, né, como o Canadá, os países da União Europeia e até mesmo a China, né, buscando reindustrializar o país, tá? Então esse é o ponto. Se o Trump fosse eleito aqui para os Estados, como presidente do Brasil, por exemplo, ele jamais falaria em ceder o nosso território para a construção de bases militares estrangeiras, sejam dos Estados Unidos, da França, da China, do Reino Unido, seja de qual país for, né, ceder o nosso território para isso. Nem defenderia que nós continuássemos aí só exportando commodities e que dependêssemos da importação de produtos industrializados deles, né, ou do investimento das indústrias deles aqui, né? Então essa é a situação que a América Latina se encontra, né, que nós temos vários políticos, presidentes que adoram o Trump, se espelham nele, mas que quando chegam ao poder justamente agem no sentido contrário, numa posição de vassalagem, da manutenção de uma posição neocolonial do nosso país, né? Então, se ele fosse eleito também presidente da Argentina, por exemplo, ele jamais falaria em dolarizar a economia, acabar com a sua própria moeda nacional, com o seu banco central. Ele jamais falaria, por exemplo, se fosse presidente do Brasil aqui também, sobre compartilhar a governança da Amazônia, ou compartilhar a biodiversidade da Amazônia com o mundo, né? Então, só alguns exemplos, né? Sobre privatizar as empresas públicas, né, para o estrangeiro, ceder nossos recursos naturais. Então está faltando um pouco desse patriotismo, né, por parte daqueles que se dizem patriotas, né, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, no Chile, em vários outros países aqui do chamado Sul Global, né? Principalmente falando da América Latina, que é uma região que tem relações mais próximas com os Estados Unidos, né, e sempre houve essa relação de subserviência, especialmente por conta da doutrina Monroe, né, que existe há muito tempo lá nos Estados Unidos, que coloca essa região como uma área de influência política e econômica deles, né? Então, nesse sentido, sim, nós precisamos aprender com o Trump e também começar a pensar no desenvolvimento nacional, na industrialização desses países. É claro que nenhum país ele consegue se isolar e viver de forma totalmente independente. Nós precisamos um dos outros, nós temos um mundo cada vez globalizado, né? Não tem como viver em uma ilha, precisamos do comércio internacional, mas é claro que isso tem que ser feito buscando os interesses do povo, né, dos trabalhadores daquele país. E uma das coisas que ajudaria muito é que esses países, por exemplo, aqui da América do Sul, tivessem essa postura de defesa da soberania do seu território e ao mesmo tempo uma cooperação conjunta, né, onde eles se ajudariam em temas como o comércio, a defesa, né, a própria industrialização. Então a integração regional é o caminho para quebrar com a dependência de grandes potências como Estados Unidos, China ou os países da União Europeia. Isso significa fortalecer os blocos de integração regional, tanto os que já existem quanto o Mercosul, a Unasul, a CELAC, ou criar novas formas de integração regional, né? E também fortalecer aí a relação com os BRICS, que são os países emergentes, né, os demais países do sul global, que estão incluídos ali, tá? E não ter uma relação de animosidade, né, com a China, com os Estados Unidos, que são as duas grandes potências econômicas aí, né, ou mesmo a Rússia, uma potência militar, né? A intenção não é defender a soberania, né, o nacionalismo não é isso, mas defender uma relação de igualdade, né, de respeito, e buscando aquilo que é mais benéfico para o país, para o povo, né? Uma relação mais horizontal entre os países. Então é basicamente isso.